Olá, seja bem-vindos ao canal Filmes Recap. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e também não se esqueça de se inscrever no canal. Hoje, vou explicar um filme de mistério e crime que se chama Coisas Selvagens, cheio até a borda de decepção e traição. Este filme prova que as pessoas nem sempre acabam sendo quem dizem ser. Então, bora pro vídeo. Para o charmoso orientador, Sam Lombardo, abuso carnal é algo que idosos da Blue High School devem saber para educar os alunos. Sam convida os detetives Rei Duquette e Glória Pérez para dar uma palestra sobre o assunto. Enquanto o rei se apresenta com sua parceira, uma das alunas, Suzy Toller, mostra hostilidade para com ele e rudemente sai do auditório. Após a palestra, Sam e os detetives veem Suzy se afastar imediatamente assim que ela os vê. Rei informa Glória que ele estourou com Suzy no ano anterior por posse de droga, enquanto Sam acrescenta que ela passou 6 meses no acampamento 9, embora a reação de Suzy seja compreensível, é uma maravilha porque ela é tão desagradável com o rei, considerando o fato de que ela está errada. Suzy deve ter sentido que ela errou presa, ou talvez, haja mais na história de sua prisão do que o detetive deixa transparecer. Na escola entrada, Sam agradece aos detetives por terem vindo para sua escola, e quando eles chegam ao carro, Glória observa como o rei não parece gostar de Sam. Rei insinua que Sam tem uma queda por colegiais, e Glória o provoca, dizendo que não se importaria de dormir com o orientador. Antes da palestra, a maioria das alunas não tem vergonha de mostrar seu interesse por Sam. É suficientemente claro que Sam é popular entre eles, o que explica a frieza de Rei com ele. Não é aquele rei está com ciúme, mas acha que Sam é um mulherengo que até mesmo atacaria seus alunos. Uma possível ameaça. Um dia, Kelly Van Ryan se aproxima de Sam depois que ele saiu para velejar com seu aluno, Jimmy. Obviamente flertando, Kelly pergunta ao orientador se ela e sua amiga podem lavar seu Jeep para a lavagem de carro sênior, e Sam diz que eles podem. Ela então pergunta a Sam se ele pode lhe dar uma carona para casa, dizendo que sua mãe deveria buscá-la, mas não apareceu. Aqui, Kelly mostra que não tem medo de ir atrás do que quer, que é Sam. Ela nem se importa provocando na frente de outro aluno, provando que ela não liga para o que os outros pensam. Sam parece relutante em fazer isso, então ele oferece uma carona para Jimmy também. Eles então veem Suzy tentando consertar seu carro e está saindo do campus, e Sam pergunta se ela precisa de uma carona para casa. Contudo, Kelly irrita Suzy insultando a maneira como ela está vestida, e assim que seu carro é consertado, Suzy vira eles fora. Com Kelly sendo deixada, sua mãe, Sandra, sai da varanda usando um biquíni. Para a irritação de Kelly, Sandra pergunta a Sam se ele gostaria de tomar uma bebida com ela lá dentro, mas Sam recusa educadamente e vai embora rapidamente. A maneira de Sandra falar com Sam indica que eles costumavam ser romanticamente envolvida, e Kelly nem se incomoda em esconder seu aborrecimento. Ela provavelmente está irada que ela tem que competir com sua mãe pela atenção de Sam, mas Sam nem mesmo está interessado neles. No domingo, Kelly começa a lavar o Jeep de Sam. Ela então entra na casa sem a permissão de Sam, e enquanto ela fica lá e pinga água no chão, ela olha para Sam maliciosamente. Mais tarde, Kelly sai de casa parecendo chateada com o cabelo e as roupas desgrenhadas. Quando Kelly sai de casa, é difícil determinar se algo realmente aconteceu com ela porque não há prova ou testemunha. Seu comportamento anterior, sua aparência desgrenhada e o olhar chateado em seu rosto estão dizendo coisas completamente diferentes. No dia seguinte, enquanto Sandra passa o dia na cama com Frank, ela recebe um telefonema de Kelly's escola informando que sua filha estava ausente. Ela rapidamente pergunta a Sam se ele ouviu falar de Kelly, mas Sam não sabe onde ela está. Enquanto eles conversam, Sandra ouve sua filha do lado de fora, atirando no alvo, então ela diz a Sam que ela já a encontrou. Ela então diz a ele que foi bom vê-lo do outro dia, mas Sam não está com humor para seus jogos e apenas encerra a ligação. Quando Sandra pergunta à filha por que ela matou aula, Kelly começa a chorar e diz que sente falta do pai. Embora Sandra simpatize com sua filha, tudo o que ela poderia dizer a ela é que ela não tinha certeza porque seu pai se matou. Enquanto Kelly continua a chorar, ela confessa que Sam Lombardo a violou. Claro, é natural que Sandra acredite rapidamente em qualquer coisa que Kelly diga. Embora eles não sempre vejam as coisas olho no olho, Sandra ainda é uma mãe que protege sua filha. Mas as coisas não estão batendo muito bem. E se Sandra tivesse passado mais tempo com sua filha e menos tempo com seu amante, então talvez ela veria imediatamente se Kelly está mentindo ou não. Sandra entra em contato com Rei e Glória, informando-os do ocorrido com sua filha. Enquanto Glória grava sua declaração, Kelly começa a contar os eventos na casa de Sam. De acordo com para ela, Sam começou a esfregar seus ombros, e ela deixou, porque ele era um cara legal. A próxima coisa que ela sabia, a mão de Sam já estava em seu short por trás. Apesar de seus protestos, Sam estava com as mãos presas atrás dela e repetidamente insistia para que ela simplesmente deixasse isso acontecer. Quando Sam de repente parado, ele a insultou dizendo que nenhuma menina poderia fazê-lo terminar.
Uma vez Ray, Gloria e Bryce Hunter terminaram de assistir a confissão gravada de Kelly, Gloria deduz que nada aconteceu entre Sam e Kelly. Gloria acredita que Kelly estava apenas atuando porque estava decepcionada que Sam não veio para ela quando ela queria. Gloria então sugere que façam Kelly pegar um teste de polígrafo, mas Ray se opõe, dizendo que seu advogado, Tom Baxter, vai matá-la. Gloria consegue furioso porque Ray não vai apoiá-la, e enquanto eles discutem, Bryce diz a eles para começarem a investigação. É difícil explicar como Gloria concluiu imediatamente que Kelly estava mentindo. Pode vir de sua experiência como detetive para saber rapidamente se uma pessoa está dizendo a verdade ou não. Mas como eles não têm nenhuma evidência física, Gloria está certa em pedir um teste no detector de mentiras para Kelly. No entanto, eles vivem em um lugar onde até mesmo as autoridades temem os poderosos e ricos pessoas como Sandra Van Ryan e Tom Baxter. Infelizmente para eles, Kelly é um Van Ryan. Depois de saber sobre as acusações de Kelly e que Sandra está pressionando por sua suspensão, Sam fica bravo e pergunta a Artie por que o conselho decidiria sem ouvir seu lado primeiro. Sentindo-me desculpe por ele, Artie diz a ele para apenas esperar até que seu nome seja limpo, mas Sam não vai ouvi-lo. Sam acredita que ninguém jamais será inocentado de uma acusação como essa, acrescentando que acontecerá a ele onde quer que ele vá. Artie então o aconselha a contratar um advogado, mas ele não tem certeza de onde encontrar um que concordaria em ir contra os Van Ryans no tribunal. Outra prova de que o dinheiro pode comprar qualquer coisa, Sandra usa sua influência para convencer o conselho a suspender Sam sem passar pelo devido processo. Artie, que tem uma posição na escola, não pode fazer nada sobre isso, o que é ainda mais perturbador porque ele sabe que o que estão fazendo com Sam não é justo. Depois de algum tempo, Sam contrata Kim Bolden para defendê-lo contra os Van Ryans. Quando Sam insiste que ele é apenas o orientador de Kelly e nada mais, Bolden garante que não tem nada com que se preocupar, mesmo que a maioria das pessoas tenha medo de enfrentar alguém mais poderoso do que elas. Ainda há poucos dispostos a fazer o que é certo, e um deles é Kim Bolden. Bolden não é com medo de enfrentar os Van Ryans no tribunal, mas em vez disso, ele considera isso um desafio. Naquela noite, Sam vai a um bar local para beber antes de ir para casa. Enquanto ele dirige, ele percebe um veículo o seguindo. Ela bate em seu jipe até que ele atravessa o pântano, sangrando. Sam consegue sair de seu jipe, mas o motorista, que acabou por ser Frank, dá um soco nele e começa a espancá-lo. No dia seguinte, Bolden vai para a casa de Sam e se assusta quando Sam sai com uma arma apontada para ele. Sam rapidamente se desculpa e convida Bolden para entrar à casa, onde ele o informa que Frank, quando o atacou, e estava dirigindo o Range Rover de Sandra. Bolden quer que ele vá até a polícia e faça uma declaração, mas Sam se recusa, dizendo que não precisa de mais problemas com Sandra. Confiantes de que vencerão o Van Ryans, Bolden traz à tona o momento em que Kelly fugiu de casa e ficou em um motel para obter auto depois que seu pai se matou. Bolden então diz que as autoridades não tomaram seu depoimento, no entanto, porque ainda procuram sujeira, que não vão encontrar. Quando Bolden olha para Sam e pede confirmação, Sam simplesmente diz que não dorme com seus alunos. Mais uma vez, a surra de Sam prova que Sandra pode fazer o que quiser com ele, ela pode até mesmo mandar matar Sam se ela quiser. O que fica claro quando ele menciona o colapso de Kelly. Um dia, Ray e Gloria visitam Suzy e sua avó, Ruby, já que Suzy ligou para eles, depois de descobrindo que Sam ainda não foi preso. Suzy admite que Sam a forçou cerca de um ano atrás em seu trailer, enquanto os detetives a questionam. Suzy começa a ficar chateada e agressiva, mas ela ainda consegue dizer a eles que uma vez que Sam parou, ele disse que nenhuma menina poderia. Faça-o terminar com sua declaração igual à de Kelly. Sam é imediatamente preso. No entanto, Sam insiste veementemente que ele é inocente. Bolden apenas diz a ele que ele está pregando para o coro. As coisas estão definitivamente parecendo sombrias para Sam, com outra vítima vindo e sem saber corroborando a história de Kelly ao repetir o que ela disse. Há pouco espaço para dúvidas com seu crime. Embora seja fácil culpar Suzy por não ter se manifestado antes, essas coisas são difíceis de relatar. É apenas mais fácil para pessoas como Kelly, que já é rica e poderosa. Antes do julgamento, Sandra e Baxter dizem à imprensa que estão confiantes de que Sam receberá o que ele merece. No entanto, Suzy rompe com o questionamento de Bolden e admite no tribunal que Sam não realmente contaminá-la. Ela diz que só estava chateada com ele por não ter tirado a fiança da prisão quando ela foi preso por posse de entorpecentes, deixando todos no tribunal sem acreditar. Enquanto ela continua confessar, Suzy também diz ao tribunal que Sam não dormiu com Kelly, que ela está simplesmente apaixonada por ele e quer se vingar dele por dormir com Sandra. Humilhada e furiosa,
Kelly se levanta e joga um copo em Suzy, mas ela é imediatamente levada embora antes que ela pudesse causar mais danos, após o fiasco no tribunal. Bolden comemora enquanto planeja entrar com um processo contra Sandra, um caso de ciúme e traição. Suzy e Kelly são meninas desesperadas que estão dispostas a arruinar a vida de um homem apenas para vingar seus egos feridos. As meninas têm sorte que o juiz não puni-los por cometer perjúrio, mas Bolden não é do tipo que deixa esse tipo de esquema passar. É justo que Sam exija uma compensação pelo que passou porque, afinal, o dinheiro que ele vai receber não vai nem mesmo ser suficiente para pagar os danos que as garotas fizeram à sua vida. Depois que Bolden marcou uma reunião com Baxter e Sandra, Sam finalmente recebeu seu pagamento e Bolden diz a ele para aproveitar o dinheiro. Mais tarde naquele dia, Sam volta para a escola para recuperar seus pertences. Quando ele está prestes a sair, Sam esbarra em Kelly, que fica furiosa porque Sandra está usando seu fundo fiduciário para pagar Sam. Kelly ataca Sam na frente de todos, acertando repetidamente ele com um livro enquanto gritava sobre o quanto ela o odeia. Assim que Kelly for levada, Sam diz a Artie que ele não poderia voltar para a escola, embora quisesse. Explosão de Kelly apenas prova o quão amarga ela é, e ela nem hesita em fazer uma cena na frente de todos. É uma pena que Sam não consiga voltar ao trabalho, isso só prova que ele estava certo quando ele disse que ser acusado de cometer abuso carnal não é algo que simplesmente vai embora. Naquela noite, Sam vai para um hotel depois de perder sua casa, onde encontra Kelly esperando por ele. Em seguida, é revelado que é seu plano obter dinheiro de Sandra o tempo todo. Quando Suzy sai, também, ela pergunta: quantos são 8,5 milhões de dólares divididos entre eles? Depois de alguma comemoração, ele lembra a eles que os três nunca podem ser vistos em um lugar antes de começarem a se beijar e dormir juntos. Isso só prova que as pessoas nem sempre são o que parecem ser. Sam Lombardo, um conselheiro de orientação respeitado, acaba por ser um conspirador manipulador. Neste ponto, isso mostra que ele é o mentor de conseguir dinheiro de Sandra, e Kelly e Suzy estão claramente sob seu feitiço. Na estação, Ray diz a Glória que acredita que Sam traçou o elaborado plano de pegar dinheiro de Sandra usando Kelly e Suzy. Ele então começa a seguir Sam, determinado a provar que sua teoria está correto. Ray nunca gostou de Sam, mas o ex-orientador nunca fez mal a ninguém, então ele só pode desprezá-lo à distância. Um dia, Ray se aproxima de Kelly quando ela termina nadando para perguntar o que ela, Suzy e Sam planejam fazer com o dinheiro, brincando de inocente. Kelly finge não ter noção, mas Ray não acredita. Ele diz que a verdade acabará aparecendo, e é Suzy que acabará por arruiná-los. Ray visita Suzy em seguida e se desculpa pelo que aconteceu para seu amigo, Dave. Ele então dá a Suzy um pedaço de papel que mostra as atividades bancárias recentes de Sam, revelando que ele acabou de transferir o dinheiro do acordo para uma conta offshore. Raio também acrescenta que Sam acabou de fazer um pagamento inicial de uma propriedade na ilha e um contrato de aluguel de um veleiro. Quando ele aponta que Suzy gosta de velejar, Suzy se faz de boba e pergunta por que ele está contando a ela tudo isso. Zangado, Ray ataca ela e pergunta se ela realmente espera que Kelly e Sam compartilhem o dinheiro com ela. Querendo ficar sozinha, Suzy tenta sair, mas Ray a pega pelo braço e a avisa para ficar de olho em Kelly e Sam. Uma jogada inteligente da parte de Ray. Ele tenta colocar Kelly e Suzy uma contra a outra. Vendo que Suzy está nervosa, Ray joga sua cartada corretamente, fazendo Suzy duvidar de seus cúmplices, e durante o confronto, também é revelado que a raiva de Suzy em relação a Ray vem de algo que ele fez à sua amiga, Dave. Embora os dois não entrem em detalhes sobre isso, está claro que Suzy está profundamente magoada com isso. Chateada, Suzy liga para Sam assim que Ray sai, mas não consegue alcançá-lo. Ela então vai para contar a ela o que aconteceu, sem noção de que Ray está seguindo. Kelly fica brava com Suzy e entrou em contato com Sam. E, enquanto conversavam, ela recebe uma ligação do ex-orientador. Sam pergunta a Kelly se Suzy está com ela, e quando Kelly confirma, Sam instrui a acalmá-la amigo para baixo. Ele então diz que vai cuidar de tudo antes de pedir a Kelly para chamar Suzy para que ambos possam escute o que ele tem a dizer. Enquanto isso, Ray permanece escondido enquanto grava um vídeo de Kelly e Suzy. Sam diz a eles para tomarem cuidado com Ray antes de lembrar Suzy para não desmoronar. Quando a ligação termina, Suzy acusa Kelly de traí-la, mas Kelly nega e a insulta, até mais chateada. Suzy dá um tapa em Kelly por tentar tocá-la. Pego de surpresa, Kelly dá um tapa em Suzy também, antes de agarrá-la pelos cabelos e arrastá-la para a piscina. Lá, Kelly tenta afogar Suzy, mas Suzy consegue se libertar dela. Enquanto ela nada em direção às escadas, Kelly agarra a perna e percebe que Suzy realmente está acalmando. As meninas começam a se beijar, e enquanto eles se beijam, Ray continua a gravá-los, apesar das conspirações de que participaram. Kelly e Suzy são apenas garotas voláteis. Sam deve ter percebido isso, e isso faz eles presas fáceis para a exploração. Por um lado, você tem Kelly, que ainda está presa à morte de seu pai sem receber atenção suficiente de sua mãe. Então a Suzy, que é claramente uma garota problemática com sua própria série de problemas,
financeiros e outros. Sendo conselheiro de orientação, você pensaria que Sam faria seu trabalho e realmente lhes daria orientação e advogado. Mas em vez disso, ele brinca com seus corpos e com o fundo fiduciário de Kelly. No dia seguinte, Ray mostra a filmagem para seus colegas, mas Bryce não está feliz que Ray foi para a propriedade dos Van Rians sem autorização. E, infelizmente, o áudio da gravação é ininteligível, então eles não podem ouvir as meninas falando sobre Sam, embora Bryce avise sobre Sandra processando por invasão de privacidade. Ray não se comove e revela que ele trouxe Sam para interrogatório. Sam fica furioso e ameaça processá-los da próxima vez. Ray o arrastará para a estação. Quando ele está livre para ir, Sam insulta Ray e vai embora. Depois de algum tempo, Kelly leva Suzy bêbada para a praia, onde Sam está esperando para eles. Ele diz a Suzy que quer que eles comemorem uma última vez antes de se separarem, e ela concorda. No entanto, quando Sam ordena que Kelly pegue um cobertor no carro de sua mãe, ele ataca Suzy repetidamente com uma garrafa de champanhe. Depois disso, Sam e Kelly embrulham o corpo de Suzy em plástico antes de carregá-la na parte de trás do Range Rover. Sam, então casualmente limpa o sangue do rosto antes de ir para o pântano para se livrar do corpo. Kelly fica visivelmente abalada depois de ouvir os gritos de Suzy, mas não está claro se ela ciente do plano de Sam de matar a garota desde o início. Talvez ela tenha pensado que eles iríamos realmente comemorar na praia, ou talvez ela deliberadamente atraiu Suzy para lá. Sam poderia tirá-la da equação. Afinal, a morte de Suzy significa mais dinheiro para Kelly e Sam, e já que Suzy é o elo mais fraco, se ela partisse, eles se sentiriam mais seguros. Ray e Gloria investigam o desaparecimento de Suzy. Ray afirma que Kelly e Sam é o responsável por isso, então pede a Gloria para verificar o carro de Suzy para ele. Enquanto isso, onde o menino mostra o lugar onde ele e Suzy costumavam ficar. Enquanto investiga o local, Ray encontra vestígios de sangue em um barco velho e dentes na terra. Ray então liga para seus colegas e a equipe forense para mostrar onde Suzy foi morta. Como não há corpo, Ray acredita que Sam jogou Suzy no pântano. Depois de aprender isso, o carro de Suzy foi encontrado no terminal de ônibus. Ray insiste que Sam está por trás de tudo e que Kelly será a próxima. No entanto, Bryce diz a Ray para sair do caso e avisa-o para não chegar perto de Sam. Mas assim que ele está fora do alcance da voz, Ray pede a Gloria para ficar de olho em Sam, e em troca, ele desistirá da investigação se os dentes não forem de Suzy. Embora Ray não mostre isso, ele deve estar emocionado por finalmente conseguir pegar Sam. Suzy não significa nada para ele de qualquer maneira, e o desaparecimento dela apenas dá a Ray a chance de ir atrás do ex-orientador. Ray está tão confiante de que Sam é o culpado que nem mesmo está procurando por outros suspeitos. No entanto, Gloria não sente o mesmo e acha que seu parceiro está enganado sobre Sam. Gloria faz o que ela manda e observa Sam, enquanto, por outro lado, Sam recebe uma ligação de Kelly. A menina está em pânico, mas Sam garante a ela que eles ficarão bem, contanto que cumpram seus planos. Ele então lembra Kelly de ficar na casa de hóspedes, antes de sair para falar com Gloria. Depois de informá-lo que Suzy está desaparecida, ela pergunta onde ele estava na noite anterior. Ray evita suavemente a pergunta e então convida Gloria para seu quarto. Lá, ele dá a ela aqueles arquivos que mostra sua história de violência. Kelly já ameaçou as vidas de Sandra e Suzy, e como Sam conta a Gloria mais sobre os problemas de raiva de Kelly, ele sugere que Kelly pode ser responsável para o desaparecimento de Suzy. Tentando seduzir Gloria, Sam afirma que não contou a ele sobre durante o julgamento porque ele tinha princípios naquela época, mas não mais. Ele então diz a Gloria para sair, e Gloria liga para Ray para dizer que ela está indo para casa. Ray informa que o sangue encontrado na cena corresponde ao de Suzy. Para isso, Gloria apenas diz a ele que se Suzy realmente está morta, então Bryce pode estar no caminho certo sobre Kelly. Talvez Suzy estivesse com ela quando foi morta. Para ser mais preciso, entretanto, Gloria apenas o acha gostoso. Com a forma como Sandra e Sam estão aprimorando a todos, isso apenas mostra que as forças mais fortes do mundo são grandes notas de dólar e atraentes, homens intrigantes. Mas a terceira força mais forte é o ego de um detetive com um palpite. Então ninguém sabe o que vai ganhar no final. Preocupado com Kelly, Ray vai até a residência dos Van Rians para procurá-la. Quando Ray entra no casa, ele é recebido por uma Kelly agitada, que quer saber por que ele está ali. Os dois em seguida começam uma luta, e após 3 tiros serem disparados, Ray sai de casa ferido. Vendo o oficial no chão, Sandra corre para dentro e grita ao encontrar o corpo de Kelly. Na delegacia, Ray conta como Kelly o atacou e atirou no ombro dele, e ele afirma que não teve escolha a não ser responder ao fogo.
Por causa disso, Rei é eventualmente despedido da força por insubordinação. Depois de encontrar o sangue de Suzy no Range Rover de Sandra, o departamento de polícia conclui que Suzy foi assassinada por Kelly. Após o desaparecimento de Suzy e a morte de Kelly, é mais tarde revelado que Sam e Rei foram trabalhando juntos o tempo todo. Embora Sam esteja chateado que Rei matou Kelly, ele concorda com seu parceiro quando ele diz que eles não têm mais pontas soltas. Já que o banco vai demorar mais 2 dias para concluir a transferência de dinheiro, Rei decide ficar. Quando você abre uma boneca matrioska russa, você encontra uma boneca menor dentro dela, e quando você abrir aquela boneca menor, você encontrará apenas outra dentro dele também. Essa é a história de Rei e Sam. Apenas quando o fio da história é desfeito, uma nova reviravolta aparece. Mais tarde, os dois estão navegando quando Sam de repente ataca Rei. Como Rei inclina-se sobre o parapeito, Sam de repente vira o volante, fazendo com que Rei caia no mar. Contudo, Rei consegue se segurar no barco e ataca Sam, que finge não ter noção. Enquanto os homens lutam entre si, Suzy aparece de repente. Ela está realmente viva, e ela está se divertindo um novo penteado. Com um arpão, a garota atira rapidamente na perna de Rei. Rei pede a ajuda de Sam, mas Sam o ignora, dizendo que ele não deveria ter matado o amigo de Kelly e Suzy, Dave. Suzy em seguida atira nele novamente, e Rei vai ao mar mais uma vez. Suzy e Sam então observam Rei enquanto ele sangra, lutando para se manter à tona. Neste ponto, seria apenas mais fácil presumir que toda a cidade é no esquema de Sam. O homem é uma masterclass em engano, e Suzy é inacreditável. Afinal, a menina teve sua morte forjada apenas para ter uma participação maior na Casa dos Milhões. Algum tempo depois, Gloria visita Ruby para falar sobre Rei. Ruby informa a ela que Rei costumava ter um relacionamento com uma das garotas nas clareiras, e Dave tinha uma queda por ela. Uma vez, Dave pegou o Rei batendo na garota, então Rei matou Suzy. No entanto, testemunhou tudo. Então Rei prendeu Suzy e a mandou para a prisão por 6 meses apenas para provar que ele podia. Ela então revela a Gloria que Rei engravidou a mãe de Sandra de Suzy, fazendo com que Sandra e Suzy meias-irmãs. Quando a mãe de Sandra morreu, Ruby acolheu Suzy e a criou como se fosse ela neta. Antes de Gloria partir, ela vê o filho de Ruby, Walter, cuidando do barco de Suzy. Gloria fica surpresa que Suzy possa velejar, e Walter diz a ela que o QI de Suzy está acima de 200. Outra revelação inesperada é que Suzy é na verdade meia-tia de Kelly. Gloria, quem tem parceria com Rei há algum tempo, claramente não sabe que ele é um detetive sujo. Ele tem abusado de seu poder desde então, e não teve problemas em encobrir seus atos. Enquanto isso, Suzy, que foi retratada como uma adolescente sem futuro, é realmente um gênio. Infelizmente, ela é forçada a usar sua inteligência para fazer coisas ruins apenas para sobreviver. De volta ao barco, Suzy envenena Sam e o joga no mar. É então revelado que Suzy é quem traçou o plano de tirar dinheiro de Sandra. Inicialmente, ela chantageou Sam mostrando suas fotos com Kelly na cama. Ela também é quem instruiu Sam a fazer amizade com Rei e envolvê-lo em seu esquema. E mais tarde, ela forçou Sam a retirar 2 de seus dentes. No entanto, Sam não poderia fazer isso, então ela fez isso sozinha também. É revelado que Rei matou Kelly e plantou a arma em sua mão antes de atirar em si mesmo para fazer parecer uma luta. Depois de algum tempo, Bolden se encontra com Suzy e lhe dá o dinheiro que eles receberam de Sandra. Ele informa que já reservou o dinheiro para Ruby e Walter, e claro, sua taxa. Enquanto Suzy sai com o dinheiro, Bolden a lembra de ser boazinha. Suzy deve ter esperado muito para colocar seu esquema em ação, porque o que ela fez exigia paciência insana e planejamento elaborado. Dizer que Suzy é inteligente é um eufemismo, pois ela eliminou com sucesso todos em seu caminho para conseguir o dinheiro. Ela também é astuta o suficiente para cobrir seus rastros, garantindo que nada volte para ela. Para a reviravolta final nesta história, o envolvimento de Bolden nos planos de Suzy mostra que podem obter facilmente o que desejam, se apenas souberem que lado escolher. Essa foi a história. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e também não se esqueça de se inscrever no canal. Caso o vídeo não estiver do jeito que você gostou, comenta aqui abaixo e me diz como tenho que melhorar, que estarei lendo todos os comentários. Agradeço a todos. Tchau.